Olá, Shalom. Eu estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra que dá sequência a uma série de ministrações que eu estou fazendo sobre renove sua mente. Queridos, a mente é aquela máquina incrível que Deus criou. Nós temos uma mente brilhante, Deus nos deu uma mente incrível e uma mente capaz de pensar e de, acima de tudo, elaborar, construir as ideias, os valores, a partir do que vemos, do que ouvimos, do que aprendemos. E eu tenho hoje uma palavra muito especial na minha sequência dessa série Renove Sua Mente. E o tema de hoje é Pense Logos. Veja bem, eu quero provar para você esse pensamento Logos sendo a solução, a estratégia e a grande ferramenta para você conservar uma mente saudável, uma mente equilibrada na vontade do Senhor e, acima de tudo, para o seu próprio bem-estar, porque tudo que Deus fez e tudo que o Senhor quer para o homem é para o seu bem, ok? Então vamos embarcar nessa palavra e eu quero que convidar para você dar um like aí no meu canal, assina se você ainda não assinou, compartilhe com outros, porque isso vai te abençoar também. Olha só, o texto que eu quero trazer e elucidar para trabalhar a palavra que tem por tema Pense Logos é o texto de João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez todas as coisas. Tem várias versões, eu gosto dessa. Mas veja bem, quem era o Verbo que João estava apresentando? Jesus. Jesus era o Verbo. E que verbo é esse? É a palavra Logos. Por isso que o tema é Pense Logos. Por quê? O verbo é a palavra em ação, que é Logos. O que é o Logos? O Logos é uma palavra em ação que constrói todas as coisas. A partir da palavra, tudo é construído. E João apresenta Jesus como esse Logos. Então, Cristo, queridos, Cristo é mais do que só o teu Salvador. É o teu Redentor. É aquele que constrói todas as coisas em tua vida por meio da palavra. Ele é a palavra. É isso que eu quero que você compreenda nesse dia. Cristo é a palavra. A palavra Logos. Que palavra Logos? A palavra que se fez carne. Por isso que João apresenta, esse é o verbo que se fez carne, habitou no nosso meio e tudo construiu, e tudo fez, e tudo criou. Cristo é esse Logos, Cristo é a palavra criadora. Esse é o Cristo Todo-Poderoso. Quando eu digo pense Logos, eu estou convidando você para pensar a palavra de Deus. Essa é a grande estratégia que Deus tem para essa geração conservar a sua mente cuidada, restaurada, equilibrada e alinhada com o plano redentivo de Deus para você, com o plano original de Deus. E só tem uma forma do plano original de Deus estar fluindo em sua vida: se pensar Logos, se pensar a palavra de Deus, se conservar a palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que Jesus está dizendo? Ele é a verdade, a palavra da verdade. Ele é o caminho, a palavra da verdade que direciona o teu caminho. Ele é a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é a vida? A palavra da verdade que gera vida em você. Logos é o próprio Cristo. E a palavra Logos, a palavra, gera vida em nós. Nos aponta um caminho e nos traz toda a verdade. E nos tira as dúvidas e nos conscientiza da vida que temos, do plano de Deus que existe para cada um de nós. João capítulo 6, versículo 33 ao 34, a palavra é revelada
E Jesus revela-se como a palavra. Porque Jesus chega e diz: eu sou o alimento, eu sou o pão, eu sou a palavra que te alimenta. Então eu quero dizer que a palavra, que é o Logos, que é o Cristo, ela nos alimenta, ela nos supre no campo físico, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito nos vivifica até os nossos corpos mortais. Isso aí você precisa crer, porque eu creio. No campo psicológico, porque a palavra de Cristo, a verdade, ela nos responde, ela nos aquieta o coração, ela nos dá respostas às nossas perguntas, ela traz alívio, ela traz cura, cura divina. E no campo do Espírito, ela é o próprio Espírito de Deus fluindo em nós. Amém? Então veja o que é que o texto que fala sobre que o pão, que é o Logos, nos alimenta. O texto de João, capítulo 6, versículo 33, diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão, nós precisamos comer. Jesus vai e diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, que fantástico. Esse discurso aqui era um diálogo que Jesus estava tendo com o povo na sua época, e essas pessoas estavam ao redor de Jesus, os discípulos, os apóstolos ao redor de Jesus, e discutiram, porque Moisés foi usado por Deus para dar pão aos pais deles quando estavam lá no deserto. O pão caía do céu, que era o maná que alimentou o povo de Israel no deserto. E eles estavam conversando com Jesus e dizendo: olha, Moisés nos deu pão que desceu do céu. Nós queremos pão. E Jesus vai e diz: quem vos deu o pão do céu foi o Pai. E Jesus se revela como o Logos em forma de pão, para que o povo entendesse que a palavra dele gera vida, alimenta. E ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Moisés deu aquele pão que caía do céu como maná, que vocês comiam, os vossos pais comiam, mas depois tinham sede. Jesus vai e diz: mas eu não. Eu sou o próprio pão. E aquele que comer não vai ter mais fome. Não precisa mais esperar o outro dia para o maná cair do céu. Aquele que comer vai sentir-se satisfeito para toda a eternidade. E o que é esse pão? É a palavra Logos. O pão é a palavra. Alimentar-se da palavra. Quando você lê a palavra ou você escuta a palavra, ela alimenta a tua alma, ela alimenta a sua mente. Por isso, o meu apelo para você: pense Logos. Pense Logos. Pense a palavra. Medite na palavra. Se alimente da palavra, porque ela é pão, ela alimenta. Alimenta o espírito e alimenta o corpo também, e alimenta a alma. Alimenta o corpo, apóstolo, alimenta. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus que habita em nós vivifica os nossos corpos, traz vida, saúde. Alimenta a nossa alma, porque o nosso psicológico, o nosso campo emocional, com tantas perguntas, tantas inquietações, tantas amarguras, às vezes frustrações, uma série de coisas, a palavra alimenta e responde. E o nosso espírito. Então a palavra é pão, a palavra alimenta. Gente, a Bíblia não é feita para ler como quem lê uma filosofia ou como quem lê história, muito embora tenha tudo isso na Bíblia, geografia, história, antropologia, tudo contém na Bíblia, porque a Bíblia traz histórias. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser lida no Espírito. Olha o que Jesus diz em João 6:63. Ele diz: as minhas palavras são espírito
e vida. O que é que ele está alertando os seus discípulos que estavam apegados à Torá, a história de que Moisés tinha dado pão para eles no deserto? Jesus estava dizendo: eu sou o pão, eu sou a palavra, e as minhas palavras são espírito e vida. Queridos, é sobrenatural. A palavra, ela cria, ela é capaz de criar uma condição de que você não tem, ela é capaz de te dar. Uma condição de saúde física, de saúde mental, de qualquer situação. A palavra é criadora, ela é espírito, Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Quando você lê, entra em você. Quando você medita na palavra, ela entra em você. Ela é espírito, ela é espiritual. E ela gera o quê? Vida. Todo mundo procura vida, todo mundo quer vida. Todo mundo se alimenta bem porque quer vida. Todo mundo cuida da sua saúde porque quer vida, do seu bem-estar porque quer vida, faz terapia porque quer vida, quer resolver seus problemas psicológicos. Todo mundo quer vida. E Jesus diz que a palavra, o Logos, é vida. Tem alguém aí precisando de vida? A palavra, o Logos, é vida. E a palavra precisa ser lida como quem encontra uma fonte de vida. A palavra precisa ser lida como quem encontra uma fonte espiritual. E por último, a palavra é o poder transformador. É tremendo. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, pelo Logos. De forma que aquilo que vemos, o sol, as estrelas, a terra, o mar, aquilo que vemos, foi criado pelo que não vemos. Ou seja, a palavra em ação. O Logos, o verbo. Que fantástico! Que poder excepcional temos na nossa mão. O poder da palavra, o poder do Logos. Pense Logos. Imediatamente. Pense Logos imediatamente. Leia a Bíblia, faça o devocional, medite nela. Esteja debruçado. Por quê? Porque o universo foi criado pela palavra dita. Você crê e você fala a palavra que é poderosa para criar dentro de você. Queridos, é impressionante. É fantástico como a palavra, ela é criadora. Como o Logos, que é a palavra de Deus, é capaz de criar, de transformar. A palavra é tão poderosa que a essência da ciência que eu trabalho, que eu sou terapeuta, a essência da ciência psicológica, sabe o que é? É o falar. A ciência da psicanálise, Freud criou a ciência para trabalhar o inconsciente do homem a partir de algo que ele chamou de livre associação. Você sabe o que é isso? Livre falar. O paciente tem que falar. Quando ele fala, ele traz os conteúdos que estão no seu inconsciente e eles vai fluindo. Todo o processo de ressignificação, reconstrução acontece a partir do que ele fala. Olha o poder do falar, o poder da palavra. Agora imagine comigo quando Deus fala. Ele cria. Se quando eu falo é capaz de que eu possa me entender, o autoconhecimento e muitos outros benefícios da fala. Imagine Deus, quando Deus fala. A palavra dele, quando ela é falada, é criadora para o impossível, inclusive. É possível criar a partir do Logos.
Então, pense logos. Pense logos. Leve a sua mente. Leve a sua mente. Eu disse isso no último vídeo e continuo dizendo. Quem manda na sua mente é você. Não pode ser a enxurrada de notícias, de mídia, de tudo enquanto... Não, quem manda é você. Selecione o que você escuta, o que você ouve. Cuide da sua mente com zelo. E pense logos. Inclua a palavra, o devocional da palavra, porque é poderosamente criador para a sua vida. Ok? Que Deus te abençoe e que você seja conduzido, que você escolha, tá? Que você escolha conscientemente encher o seu pensamento da palavra de Deus, da palavra Logos, do poder criador de Deus. Que você creia, que acredite, tenha fé de que a palavra, o Logos, a palavra de Deus, quando lida, quando entra na sua mente, é poderosa para transformar, para restaurar. Há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa no meu gabinete. Nessa época eu tinha um gabinete pastoral de aconselhamento cristão. Eu ainda não tinha o meu consultório como terapeuta. E eu atendi uma pessoa para aconselhamento. Essa pessoa vinha carregada de uma psicopatologia, inclusive grave, mental, né? Um problema mental. E eu cuidei dessa pessoa e eu fiquei orando por ela, ouvindo o princípio do falar, né? Ela falava e eu ouvia e pedia a Deus para me dar o discernimento, a direção, o que dizer e como orar por aquela pessoa. Vocês sabem o que foi que Deus me disse? Deus me deu um método de cura mental, um método de renovação mental. E esse método eu vou apresentar para você nos vídeos que virão seguidos. Eu estou fazendo uma série de vídeos Renove Sua Mente. Esse método eu vou apresentar para você no próximo vídeo que eu vou postar, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te toque, que o Espírito de Deus enche o seu coração de desejo por essa mudança mental, por essa mudança de mente. Que o Espírito de Deus te dê desejo por renovar sua mente e que você debruce-se diante da palavra e acredite que essa palavra é poderosa para mudar. A palavra que ninguém vê, criou todo o universo. Essa palavra que é espírito e vida, o Logos, é capaz de criar e transformar a sua mente. Deus te abençoe. Shalom para você. Que Deus compartilhe esse vídeo com quem precisa. Shalom.